senhores, em nome do Tribunal de Justiça Militar, damos as boa tarde a todos. A Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul promovem a solenidade de acendimento do fogo simbólico da pátria neste ano de 2018, aqui no nosso estado. Este ato, repetido anualmente desde o ano de 1938, dará início, no Rio Grande do Sul, às comemorações dos 196 anos da independência do Brasil. Da chama da pira erguida neste local, aqui no Tribunal de Justiça Militar, sairão 4 centelhas, as quais, conduzidas por compatriotas integrantes da Liga, irão percorrer o território gaúcho, levando a mensagem patriótica de brasilidade, para que no dia 1º de setembro, todos os municípios simultaneamente acendam as piras da pátria local e deem início às comemorações cívicas da Semana da Pátria no ano de 2018. Prestigiam esta solenidade as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor juiz militar presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Excelentíssimo senhor juiz militar vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Magistrado e juiz militar, excelentíssimo senhor coronel Sérgio Antônio Bernide Brum. Saudamos a presença também do excelentíssimo juiz de direito da primeira auditoria, doutor Francisco José de Moura Miller, da excelentíssima senhora juíza de direito substituta da primeira auditoria, a doutora Karina Dibi Cruel do Nascimento. Com prazer também saudamos a presença do excelentíssimo senhor comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Yukio Ikeda, a quem foram prestadas honras de estilo. Saudamos ainda a presença do capitão dos portos de Porto Alegre, capitão de mar e guerra, Amauri Marcial Gomes Júnior, do senhor subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Eduardo Biaki Rodrigues, do senhor representante do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, assessor Luiz Fernando Maieski. Saudamos ainda a presença do Tenente-Coronel Sandro Giovanni Malmacedo, que neste ato representa o Comando Militar do Sul. Saudamos a presença do comandante da Reserva Altiva da Brigada Militar, Coronel da Reserva Álvaro Raul da Cruz Ferreira, do também presidente da Fundação da Brigada Militar, Coronel da Reserva Irchi. Senhoras e senhores, saudamos as representações aqui dos corredores da Brigada Militar. Saudamos a presença também dos atletas do Colégio Militar de Porto Alegre, da Escola de Bombeiros, dos atletas também da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, da representação, da grande representação do Exército Brasileiro. Saudamos a presença das demais autoridades e convidados, dos alunos do Colégio Dores, da Escolinha Tio Chico, neste momento de grande júbilo patriótico. Agradecemos a especial dedicação à presença de todos. Saudamos a presença do General Padilha e do Brigadeiro Ferro, patriota sempre presente às ações da Liga de Defesa Nacional, a quem rendemos homenagens nesse momento. Senhoras e senhores, funcionários, servidores do Tribunal de Justiça Militar, demais integrantes e partícipes deste momento tão importante à nação brasileira. Convidamos a todos os presentes para cantar o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda do Comando Militar do Sul, regida pelo mestre Capitão Pires. Nossos povos
esta centelha irá acender a pira da pátria. O pertinente archote será entregue ao senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, juiz militar Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, e ao senhor presidente da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, o compatriota Marco Dangui Pinheiro, que acenderão agora então pira da pátria. Esta chama patriótica, que permanecerá acesa até o dia 7 de setembro, será a origem das centelhas que serão levadas aos municípios do estado, dando início às comemorações do 196º ano da independência do Brasil em todo o Rio Grande do Sul. Para o uso da palavra, em nome da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, o compatriota Dr. Sandro Pires, vice-presidente do Conselho Consultivo da Liga de Defesa Nacional. Já nominadas pelo protocolo, nobres cavalheiros, distintas damas que engalanam este seleto ambiente. Por dois motivos, fui tomado de profunda emoção neste momento em que faço uso da palavra. O primeiro, por falar em nome da mais que centenária Liga de Defesa Nacional, em razão da delegação de competência de seu presidente estadual, o compatriota Marco Elias Dangui Pinheiro. O segundo, por poder me manifestar na casa em que, na memorável tarde de 4 de dezembro de 2007, recebi das mãos do então juiz-presidente desta corte, o eminente Dr. Otávio Augusto Simão de Souza, a honrosa comenda do Mérito Judiciário Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Vencida a emoção, cabe aqui agora esclarecer aos presentes de forma minudente a natureza, a origem, a razão, a justificativa desta cerimônia. A Liga da Defesa Nacional, ente que estatutariamente não professa qualquer credo político, religioso ou filosófico, foi fundada em 7 de setembro de 1916 por uma pleiade de ilustres brasileiros voltados para a conscientização, incremento e difusão do civismo, do patriotismo e da cidadania no seio de nosso povo. Contou ela, por ocasião da lavratura de sua ata de criação, com a assinatura de respeitáveis brasileiros, como Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, Rui Barbosa, o conselheiro da monarquia e da república, Pandiá Calógeras, o ministro da Fazenda à época, Monsenhor Vicente Lustosa, partícipe e representante da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, Miguel Couto, médico emérito e presidente do Conselho Nacional de Medicina, Coelho Neto, o grande poeta, Pedro Lessa, ministro do Supremo, Miguel Calmon, ministro de Viação e Obras Públicas, e tantos outros, como Alexandrino Belencar, então ministro da Marinha, e Caetano de Farias, ministro do Exército, na época Ministério da Guerra. A Liga, ao longo de seus quase 102 anos de existência, irão completar-se dia 7 de setembro próximo,
tem criado e participado de importantes atos e fatos intimamente ligados às suas premissas, tais como criação da Semana da Pátria e seus decorrentes eventos, realização de palestras motivacionais de civismo, de patriotismo em escolas, com a entrega de bandeiras do Brasil ao estabelecimento de ensino, provocar o conhecimento e o respeito aos símbolos nacionais, estimular a participação de brasileiros nos eventos realizados em datas pátrias, desfiles de 7 de setembro, desfile de mocidade, caminhada do Dia da Bandeira, cerimônia do Dia da Vitória e do Dia do Reservista. A realização de seminários e simpósios, quer na capital, quer nos municípios sede de núcleos. Realização anual de sessão solene para entrega de medalhas da Ordem do Mérito Cívico aos ingressantes e promovidos na mesma. Realização da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, oportunidade em que dezenas de municípios recebem a centelha, símbolo do amor, do respeito, da união de todos nós brasileiros. Evento que iniciará, a partir de hoje, sua 81ª edição. E é aqui, neste ponto desse pronunciamento, que somos levados a declinar a razão da cerimônia que ora se realiza neste local, impondo-se, para tanto, uma preliminar digressão histórica. Estamos no ano de 1936, ocorre na Alemanha as Olimpíadas, sendo que no Estádio Olímpico de Berlim, a partir da abertura da cerimônia, adentra uma tocha ardendo trazida da Grécia, como símbolo da união dos povos. Aquele ato impressionou sumamente a um grupo de gaúchos ligados a esportes aquáticos que estavam presenciando a cerimônia de Olimpíada. Resultado, ao voltarem, aqueles líderes do Grêmio Náutico União, GPA, Barroso, Tamandaré, que lá estiveram, resolveram criar um sistema também idêntico de homenagem à pátria, através de uma chama votiva, através de uma flama que pudesse simbolizar a união dos brasileiros e o reconhecimento de sua liberdade. Nesse ponto, o que acontece? Entra a figura de a chama da pátria, que foi a partir de 1938 a primeira corrida que houve no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em 1938, a chama foi iniciada e a corrida iniciada nos 26 quilômetros que separam Porto Alegre do município de Viamão, a primeira capital gaúcha, a velha setembrina. A posteriori, os municípios e os locais de saída da chama foram os mais diversificados, tanto no interior do Brasil, como também fora, no exterior. Trago à colação alguns exemplos. Em 1939, Rio Pardo, levando em conta as tradições históricas daquele município por ocasião da Guerra dos Farrapos e pelo fato de ter sido a sede da primeira escola de formação de oficiais do Exército. 1941, homenageando a independência, a chama votiva sai do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Em 42, em homenagem à Inconfidência Mineira, sai da cidade de Tiradentes a chama votiva. Em 44, sai de Guararapes, lembrando a figura heróica daqueles homens que forjaram a cidadania brasileira e o exército brasileiro. Negreiros, Poti, Vieira, Henrique Dias, todos aqueles que participaram, o que ensejou a saída de Pernambuco, mais especificamente do Monte de Guararapes. Em 45, uma homenagem muito bonita, 45, sai a chama de Monte Castelo, zona onde tinham tombado dezenas de pracinhas brasileiros na busca da liberdade, integrantes da FEB. Em 46, de Nova York, sai a chama votiva
em homenagem ao presidente Franklin Delano Roosevelt, que comandaram os Estados Unidos da América do Norte por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Em 47, então, a chama novamente sai da Itália, do cemitério de Pistoia, onde estavam os cadáveres, os espojos dos 463 pracinhas e aviadores brasileiros que tombaram na Segunda Guerra. Em 48, de Roma, o Papa envia a chama, benze a chama no Vaticano e recomenda que ela siga o Brasil, lembrando sempre a estrela, a cruz de Malta, que vinha nas naves portuguesas, cruz esta, fruto da cruz de Cristo. E em 49, nós encontramos aqui no Rio Grande do Sul a volta da chama, da cidade de Rio Grande, do templo da Igreja Matriz de São Pedro, fruto da criação do brigadeiro Silva Paz, que iniciou a cultivar a civilização, por assim dizer, no Rio Grande do Sul. Estas são, entre tantas outras, as origens da chama e dos seus locais de deslocamento. Cumpre dizer que, vencida essa parte histórica, impõe-se dizer que a Liga, anualmente, ao ensejo da Corrida do Fogo Simbólico e da Semana da Pátria, presta duas homenagens, sendo uma de caráter estadual e outra de caráter nacional. Os agraciados podem ser ou pessoas físicas ou entidades. Assim, um deles será o homenageado de cunho estadual, enquanto que o outro de cunho nacional. Uma vez escolhidos, serão eles, além da divulgação da honraria, tema de trabalhos escolares, que farão parte de uma exposição em local público, geralmente o hall da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Este ano, como destaques, foram escolhidos por unanimidade pelos órgãos diretivos da Liga para a esfera estadual, o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto que, para a órbita nacional, indicado foi o exitoso e cinquentenário Projeto Rondon, hoje se mostrando com outra roupagem. Cabe então fazer uma pergunta: por que o Tribunal de Justiça Militar? Por acaso tão somente por estar ele vivenciando seu centenário? Não. O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul também e principalmente se faz merecedor da escolha por seus méritos como exemplar órgão julgador, o preparo e a correção funcional de seus magistrados, a alta juridicidade de seus escorreitos julgados, estes com saudáveis e concretos reflexos no campo da disciplina da nossa Brigada Militar, são fatores que ensejam que este pretório tenha granjeado, ao longo de sua existência, o mais alto grau de respeitabilidade perante a sociedade gaúcha, em especial perante os operadores do direito que aqui militam. E não se fale apenas em 100 anos do Tribunal, órgão fundado em 28 de maio de 1918, por força do Decreto Estadual 2347-A, e instalado poucos dias após, ou seja, no dia 19 de junho do mesmo ano. Na verdade, ele opera com a mesma desenvoltura e com a experiência de uma justiça que tem nada mais, nada menos, 170 anos. Sim, a justiça militar em nosso estado existe desde 24 de julho de 1848, quando a Lei Provincial 148 fez alvorecer a chamada Justiça do Corpo Policial da Província, corpo este, gênese de nossa gloriosa corporação brigadiana. Decênios após, aquela estrutura judiciária deu origem ao hoje Tribunal de Justiça Militar.
E este mesmo tribunal não é estático, inoperante, arcaico. Ao contrário, é dinâmico, moderno, ente que evolui de forma célere, acompanhando os grandes progressos da tecnologia de nossos tempos. Investiu nela, substituindo gradativamente os processos papel por feitos virtuais. Abre suas portas para estudantes conhecerem seu organograma e funcionamento de seus diversos setores. Acadêmicos de direito assistem a sessões de julgamento. Relaciona-se de forma saudável com as auditorias de primeiro grau. Sua composição se mostra como de extrema coerência, pois juízos militares, mesclado com juiz de direito e com um quinto constitucional, formado por um agente do Ministério Público e um representante da advocacia, dão ao sodalício uma formatação ideal para que dela se obtenha uma lúcida prestação jurisdicional. Mas, apesar dos méritos que revela, apesar dos louros conquistados por sua atuação no campo jurídico e da inegável utilidade de seu trabalho, o tribunal periodicamente é alvo de agressões, corporificadas como ameaças de extinção. Os frágeis argumentos que dão suporte às manifestações que visam a concretização de tão nefasto desiderato são os mais diversos. Não necessidade de existência, orçamento exagerado e mal aplicado, existência hoje em apenas 3 estados do país de tal espécie de pretório, etc, etc. Ora, datíssima vênia dos que assim pensam, entendo que as pessoas que almejam a referida extinção do órgão ou desconhecem sua finalidade, utilidade, necessidade, eficiência e eficácia, ou são carentes de mediana rigidez mental, ou ainda, lamentavelmente, são legítimas portadoras de má fé. Por tudo isso, é de ser lembrado, em caso, o velho adágio popular que diz: a carruagem passa e os cães ladram. Vai em frente, sereno e tranquilo, centenário Tribunal de Justiça Militar. Aos que o agridem, responda mostrando as certificações do selo de Justiça Ouro, concedidas pelo Conselho Nacional de Justiça nos anos de 2015, 2016 e 2017, honrarias que sucederam ao selo Justiça Bronze, obtido em 2014, e que estão a motivar, a estimular a busca neste exercício da certificação Diamante. Prezados partícipes desta solenidade, dentre poucos minutos, o fogo simbólico da pátria, produzido hoje, de forma artesanal, polissecular, por escoteiros da tropa do Grêmio Náutico União, e cuja centelha inflamou a pira aqui erguida, partirá em 4 viaturas para, percorrendo 4 trilhas, atingir dezenas de municípios gaúchos. Que a chama votiva desta 81ª jornada sirva para iluminar a mente dos brasileiros, em especial a daqueles com responsabilidade de governar e conduzir esta tão combalida e vilipendiada nação, orientando-os no sentido de recolocar nossa pátria nos trilhos da ordem e do progresso, mandamentos tão sabiamente inseridos em nosso pavilhão verde e amarelo. Obrigado pela atenção. Ao darmos continuidade, alguns agradecimentos ainda se fazem necessários. Nós queremos saudar a presença da Empresa Pública de Transporte e Circulação, que tão gentilmente comparece juntamente com a Brigada Militar através do 9º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais através de batedores e policiais que nos fazem a segurança neste local. Local modesto, sabemos disso, solenidade tão importante mereceria um espaço muito maior, mas tentamos oferecer
no ano do nosso centenário, o melhor espaço possível a todos, e agradecendo à Liga de Defesa Nacional pela deferência e pela locução feita pelo doutor Sandro Pires. Para uso da palavra, o juiz militar presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Gostaria de saudar inicialmente meus colegas aqui presentes, o juiz militar, o Coronel Maciel, o Coronel Brum, também o doutor Francisco, juiz da primeira auditoria, a doutora Karina, a distinta promotora da segunda auditoria, o Coronel Dangui, nosso amigo, presidente da Liga, o senhor comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Ikeda, o subcomandante da Brigada, os senhores integrantes das Forças Armadas. Gostaria de saudar também os integrantes da banda, gostaria de saudar os colégios, principalmente a partir da nossa creche da Brigada Militar, as nossas crianças, os atletas aí presentes das mais diversas entidades, o Coronel Álvaro, nosso comandante sempre da Reserva Altiva, demais autoridades aqui já citadas no protocolo. Dizer para nós sempre uma alegria muito grande, né, e agradecer já de antemão ao Coronel Dangui pela lembrança, pela homenagem prestada a este tribunal, em razão deste evento tão significativo para a nossa sociedade. Mas, enfim, senhores e senhoras, foi com grande honra que esse Tribunal de Justiça Militar recebeu a notícia que seria homenageado pela Liga de Defesa Nacional em razão de seu centenário. E ainda mais honra ao recebermos a informação que as solenidades precedentes à partida da chama da pátria seriam na sede desse tribunal. De imediato nos organizamos, pois sabemos o valor de cultuarmos nossos símbolos, já há algum tempo abandonados, os quais são de suma importância para a sociedade e mais ainda para nossos militares, e aqui se salienta o nosso tribunal. Para lembrar, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria é uma prática cultural exercida desde 1938, junto com as demais comemorações da Semana da Pátria, na qual é festejada a independência do Brasil. Esta cerimônia foi institucionalizada em Porto Alegre pela Liga de Defesa Nacional, uma entidade cívico-cultural idealizada por Olavo Bilac em 1916, com o objetivo de estimular o patriotismo, com o apoio dos clubes esportivos da cidade. Foram os dirigentes desses clubes que idealizaram a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, após presenciar a inédita corrida de revezamento da chama olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. A corrida de revezamento da chama olímpica pela primeira vez partia do sítio arqueológico de Olímpia, Grécia, e depois de passar pela Bulgária, Iugoslávia, Hungria, Áustria e Tchecoslováquia, chegou a Berlim, Alemanha, no dia da cerimônia de abertura dos Jogos. Após percorrer 3.075 quilômetros, através de um revezamento de tochas, a chama olímpica acendeu a pira olímpica no Estádio Olímpico de Berlim. E como acontece até os dias de hoje, a chama olímpica ficou queimando ininterruptamente na pira olímpica até o dia de encerramento daqueles Jogos. O fogo simboliza o calor patriótico do povo brasileiro e surgiu em 1937 como ideia de um grupo de patriotas do Rio Grande do Sul que procuravam um símbolo que representasse o ardor cívico do nosso povo. A escolha recaiu sobre o fogo, elemento cuja descoberta deu início à evolução do homem. Esta ideia foi levada à Liga de Defesa Nacional e foi acolhida com muito entusiasmo, sendo complementada com o acréscimo de que o fogo simbólico da pátria deveria percorrer o território nacional numa corrida de revezamento que iria ser denominada Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. 2 anos mais tarde, em 1938, dirigentes esportivos porto-alegrenses conseguiram apoio da Liga de Defesa Nacional e dos clubes para a realização de uma corrida semelhante na cidade de Porto Alegre. Na sua primeira edição, a Corrida do Fogo Simbólico partiu da cidade de Viamão, a primeira capital do estado do Rio Grande do Sul, e chegou à cidade de Porto Alegre, a atual capital, conduzida por cerca de 26 quilômetros, através de tochas por destacados atletas porto-alegrenses. A tocha tinha como ponto final acender a 0 hora do dia 1º de setembro a pira da pátria. Assim, pelos registros históricos, constitui-se ela na primeira corrida do fogo simbólico da pátria. Com o acendimento da pira
da Pátria, hoje, 17 de agosto de 2018, iniciam-se as comemorações da Semana da Pátria na cidade de Porto Alegre. Os festejos perdurarão até o dia 7 de setembro, data oficializada para a comemoração dos 196 anos da independência do Brasil, e dia de extinguir o fogo simbólico que arde ininterruptamente na pira da pátria. O civismo, tido como dedicação e a fidelidade ao interesse público e a honra em relação à pátria, é demonstrada através das atitudes e dos comportamentos que um cidadão tem no dia a dia, que demonstrem o respeito pelos vários valores da sociedade e pelas suas instituições. O civismo pode ser demonstrado por 3 dimensões. Ética, quando o cidadão norteia suas ações através dos princípios. Normativa, quando se respeita o conjunto de regras de convivência definidos como lei. E identitária, traduzida pela identidade cultural, cujo sentimento de identidade de um grupo, cultura ou indivíduo é influenciado pela cultura do grupo a que pertence. O engajamento cívico é um meio de trabalhar em conjunto para fazer a diferença na vida civil de nossas comunidades e de desenvolver a combinação de habilidades, de conhecimentos, de valores e da motivação para fazer essa diferença. Significa promover uma qualidade de vida e uma comunidade através de amplos processos políticos e não políticos, que permeia a observação dos deveres da cidadania. Cidadania e civismo são conceitos fundamentais para uma sociedade democrática. Isto é, uma sociedade que garante os direitos fundamentais dos cidadãos, como a liberdade, a igualdade, mas também necessita da participação ativa dos mesmos. A 81ª corrida organizada pela Liga de Defesa Nacional possui como tema o centenário do Tribunal de Justiça Militar e constitui mais um dos eventos promovidos por esta Corte Militar, em associação com instituições ou entidades externas ao Poder Judiciário, com o intuito de promover a integração dessa justiça especializada com a sociedade gaúcha. É com imensa honradez e gratidão que os integrantes desta Justiça Militar agradecem a oportunidade e a homenagem que a Liga de Defesa Nacional oportuniza hoje ao dedicar a 81ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria ao centenário do Tribunal de Justiça Militar. Também não poderia deixar de registrar e destacar a importância desse ato cívico, especialmente considerando a presença de autoridades e estudantes. Valorizar o civismo e o idealismo, a ética, a moral e dizer não à corrupção que tem permeado esse nosso país gravemente. Dizer não à criminalidade que nos ataca diariamente. A Liga de Defesa Nacional, por seus dirigentes, certamente não está só nesta empreitada. Estamos juntos, pois queremos um Brasil melhor. Não é possível que nossos filhos tenham que viver em outros países, abandonando sua pátria amada. E neste ato cívico, com a presença de autoridades e estudantes, falar em idealismo é sempre importante. Mas, mais ainda, reviver a literatura dos chamados romances cortês, que sempre relatam grandes histórias da cavalaria, repleto de mensagem de coragem e idealismo. Neste ato podemos citar 2, que penso bem poder retratar o tema. Uma, a do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. A Távola Redonda, para relembrar, era uma imensa mesa, sem cabeceira, onde se assentavam 150 valorosos cavaleiros, sendo que todos os lugares eram igualmente honrosos. Os cavaleiros, ao seu redor, fizeram um juramento sagrado. Nunca trairiam ninguém, nem cometeriam ofensas ou assassinatos. Sempre protegeriam os desamparados, as damas, as donzelas e a quem estivesse em perigo. Jamais seriam cruéis com ninguém. Estariam sempre ao lado da justiça e do bem. E por mais que lhes prometesse os maiores tesouros do mundo, nunca defenderiam uma causa injusta. Todos os anos se reuniam junto à mesa da tábua para renovarem este juramento, que os acompanharam na imortalidade de suas almas. O romance reproduz a história de um povo subjugado e incorporado à cultura de civilizações materialmente superiores, mas que, com vontade e idealismo, saíram vencedores. Outra obra de especial importância é escrita por Miguel de Cervantes, Dom Quixote, o cavaleiro andante que paira numa área ideal que se sobrepõe à lógica inerente às coisas materiais e terrenas, reage com fulgor de seu idealismo e não crê na realidade.
Não importa que ao seu lado o prudente e ingênuo escudeiro clame que a hospedaria não é o castelo e que os carneiros não são exércitos de pugnazes adversários. A alma do herói das batalhas alucinadas não se curva às contingências exteriores. Lá dentro do seu peito, por detrás da couraça enferrujada, pontifica a serena e firme vontade, esta força indomável que forja o mundo e que devemos perseguir. E o cavaleiro da triste figura possui vontade tão avassaladora que se coloca acima do raciocínio. É por isso que vê castelos, gigantes e princesas, extasia-se ante as maravilhas da cova de Montesinos, e enxerga na grosseira figura da camponesa a mais bela dama do mundo, a sua doce Dulcinea. Convive com Sancho, matreiro e velhaco, que só o acompanha na missão, porque espera de sua liberalidade o governo da primeira ilha que vier a conquistar em suas andanças. Avança em suas aventuras na tentativa de corrigir os erros da humanidade com seu imponente cavalo ressonante. Trago em breve relato os 2 romances, onde suas histórias servem de exemplo a todos nós, pois devemos ser os cavaleiros andantes, buscando com nossos espíritos justos e honrados alavancar o progresso desse país que recém completou 500 anos e que tem todas as condições para se apresentar no cenário internacional como uma potência. Devemos com certeza não acreditar que deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, iremos atingir o progresso esperado. Devemos, isso sim, mostrar valor e constância, de modo que nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Brasil, você tem todas as condições de ser um gigante, pois és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Brasil, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Nosso país tem um poder nacional grandioso, pois temos um amplo território com 8.500.000 km², e temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, com riquezas naturais de valor inimaginável. Nós, hoje compromissados com o civismo, a ética e a moralidade, assumimos um compromisso, o de espantar os pessimistas, que só veem ou querem o pior. Nós, ao contrário, somos representantes de um segmento motivado pelo sentimento de idealismo e acreditando que o Brasil avançará, pois estamos prontos. E que entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude dos romanos. Mas lembre-se que não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, pois povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Assim, incentivamos a todos a prestarem a continência à nossa Liga de Defesa Nacional, na pessoa do seu presidente, Coronel Marco Dangui Pinheiro, por dar seguimento a este rito cívico importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Nacional e do Tribunal de Justiça Militar trocarão placas comemorativas visando materializar o necessário registro histórico deste evento. A homenagem da Liga de Defesa Nacional na solenidade de início da 81ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria 2018, ao centenário do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 17 de agosto de 2018. Nosso agradecimento.
O eixo Vale será liderado pelo professor Júlio Teixeira, ex-presidente da Liga de Defesa Nacional no Rio Grande do Sul e integrante do Conselho Consultivo, que igualmente inflamará seu achote. O eixo Sul será liderado pelo Dr. Fernando Palmeiro, presidente da Associação de Veteranos da Polícia do Exército do Rio Grande do Sul, que também inflama seu achote. Início da corrida. Da Liga da Defesa Nacional, do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, é encarregada de conduzir a centelha entre o Tribunal de Justiça Militar e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Incluídos aí os corredores, servidores do Tribunal de Justiça Militar. Darão início à corrida ao som da banda militar.
Música